Buenas, meu nome é Alisson Jukoski, eu falo da Lowcac. Hoje eu vou mostrar para você como vender imóveis pelo Google de graça, ou seja, sem precisar pagar por anúncios, sem precisar investir em tráfego pago, somente com tráfego orgânico. E para quem caiu aqui de paraquedas, né, eu já vou explicar o que é o SEO. SEO é uma estratégia ou uma técnica para fazer com que o nosso site suba ali as posições do Google de forma orgânica, sem a gente precisar ali estar pagando por anúncios, sem a gente estar precisando pagar por cliques ou conversões, somente com tráfego orgânico. Então, estando posicionado para palavras-chave importantes do seu segmento, seja de imobiliária, seja de sistema, seja de algum negócio local, com essas posições orgânicas a gente consegue estar aparecendo para as pessoas que estão pesquisando pelo nosso produto. No nosso caso aqui, são imobiliárias, são imóveis. Então, toda vez que alguém pesquisa no Google apartamento para alugar em Belo Horizonte, vai aparecer ali os resultados pagos, vai aparecer os resultados locais e os resultados orgânicos. A ideia é que, estando nas posições orgânicas, o nosso tráfego seja mais qualificado, a gente receba mais tráfego por estar nas primeiras posições do Google. E aqui eu quero falar por que o SEO para imobiliárias, né? Basicamente porque a maioria das imobiliárias elas não estão investindo em SEO, a maioria delas estão investindo somente em tráfego pago, o que é uma ótima estratégia, é uma excelente estratégia, na verdade, porque a gente tem um resultado rápido, só que é uma estratégia custosa, ela custa caro, porque a gente vai precisar investir dinheiro e tempo para as gravações, para a captação de imagem, e além disso a gente vai precisar estar investindo ali na agência de tráfego pago e também nas plataformas, seja Google, TikTok ou Facebook. Uma outra coisa, se a gente para de fazer um investimento no tráfego pago, a gente para com as vendas, a gente não tem mais tráfego ali no nosso site, como a gente não tem mais os anúncios rodando, as vendas vão parar. E se a imobiliária depende muito do tráfego pago para vender, ali ele representa 60, 70, 80% do nosso faturamento, a gente vai acabar sem esse faturamento. A imobiliária vai acabar ficar sem vendas. Então, com SEO, diferente do tráfego pago, a gente tem um resultado perene, ou seja, se a gente parar de investir em SEO, os nossos resultados ainda vão gerar vendas, gerar cliques. Por exemplo, dentro de um projeto de 12 meses, a gente posicionou 12 palavras-chave ali no Google. Depois de 12 meses, se a imobiliária quiser parar com esse investimento e parar com a agência de SEO, os resultados ainda continuarão dando resultado até uma outra imobiliária fazer uma otimização e ultrapassar a gente ali no Google. Sem isso, a gente vai continuar colhendo esses resultados. E também, eu até destaquei aqui que é importante para diversificar a nossa estratégia, porque depender só de um canal para aquisição não é interessante, porque a imobiliária fica muito dependente daquilo. Então, o ideal é investir em tráfego pago, investir em SEO, investir em CRM, para os corretores entrarem em contato com potenciais clientes que já entraram em contato com a imobiliária, investir em mídia offline, isso é interessante para gerar uma autoridade de marca dentro da região que vocês atuam. Então, diversificar a estratégia é uma das vantagens principais aí que vocês vão ver investindo em SEO e em outros canais. E agora eu quero mostrar para vocês como aparecer no Google. Qual é o passo que a gente precisa fazer para botar o nosso site ali nas primeiras posições, o que a gente precisa fazer todo dia, o que a gente precisa ficar atento no nosso site para colher esses resultados orgânicos. A gente precisa otimizar o site. Eu separei aqui quatro pilares ou 4 itens importantes na hora de otimizar o site, que são as imagens, os títulos, as descrições, o código e as meta tags do site. No caso aqui são 5. Então, eu estou com alguns sites de imobiliárias abertos aqui. Eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que a gente pode melhorar dentro desse site, desses 5 pilares que eu mostrei para vocês. Começando com as imagens. As imagens, como eu mostrei aqui, elas precisam ter um texto descritivo, que no caso aqui é o alt, a tag alt dentro dessa imagem. Esse texto serve para mostrar ao Google do que se trata aquela imagem e para quem tem alguma deficiência visual conseguir entender do que se trata aquilo dali. Então, além do texto alternativo aqui, né, no alt description, a gente precisa ter um título na imagem. A nomenclatura do arquivo ela precisa estar condizente com aquilo que a imagem mostra e em qual página ela está. E o peso da imagem ela precisa ser menos de 100 KB para carregar de forma rápida e carregar em internet lenta, em celulares mais ultrapassados. Então vamos ver aqui nesses sites o que a gente pode melhorar em relação às imagens. Vamos ver isso aqui.
essa imagem aqui, ó, elas estão como plano de fundo. Dificulta um pouco a análise, porque elas estão como background e isso vem como se fosse um atributo CSS. O ideal seria que fosse uma com a tag de imagem mesmo, né? Mas a gente pode entrar aqui dentro dessa página e identificar. Aparentemente todas as imagens estão como background. O ideal seria que elas tivessem a tag imagem mesmo, porque assim a gente consegue colocar as tags, o atributo alt, a gente consegue colocar os títulos dela, a nomenclatura a gente já pode ver que está certinha aqui, mas não, na verdade não está certinha não. Ela está com uma nomenclatura toda numérica, né, provavelmente com data, horário e tudo mais. Mas um lado positivo dessas imagens aqui é que elas estão com menos de 100 KB, a extensão dela é JPEG. Então aqui tem um ponto positivo para esse site aqui. Agora deixa eu ver outro site aqui. Vamos entrar na página desse imóvel. A gente vai inspecionar. Aqui ela já está com a tag imagem certinha. Ela está em PNG, o ideal seria que fosse JPEG. Tem um atributo alt, então imagem do imóvel, cobertura à venda. 3/4, uma suíte, uma vaga, Estoril, Belo Horizonte. Então, aqui o texto alternativo tá bem bacana. Aqui ela não tem o título, que é essa tag aqui que eu listei dentro desse tópico, que seria interessante colocar. Mas da forma como eles estão fazendo aqui, já está bem interessante. Vamos ver o peso dessa imagem, 16 KB, tá show de bola. Vamos ver em outro site aqui, vamos ver da Lar Imóveis. E isso a gente não vai fazer só nas páginas de imóveis, a gente vai fazer em todo o site. Todas as imagens precisam estar otimizadas e preparadas ali para receber, para mandar o máximo de informações ao Google. Aqui já está bem certinho, ó. Tem o texto alternativo, tem o título da imagem. Vamos ver se essa imagem aqui... essa imagem aqui não está com a nomenclatura correta, mas isso aqui não é o que vai impedir o nosso site ou não de ficar bem otimizado. Mas é interessante otimizar todos os pontos o máximo possível, por isso que SEO a gente precisa fazer todos os dias. Partindo para o segundo ponto, os títulos da página. Os títulos é como se fosse a capa de um livro nosso, ou o título de um tópico dentro de um livro. Por que isso? Porque cada título ele precisa ter uma tag que são as hidden tags, e ela vai do H1 até o H6. Então, H1 é a tag mais importante, é o título mais importante do nosso site, até a tag H6, que é o menos importante dentro da hierarquia. Aqui o H1 está na primeira dobra do site. Então, isso aqui é como se fosse a parte mais importante dentro do nosso site. Ele tem que dizer as informações que o nosso visitante precisa ver e a gente manejar para o Google essa informação do que se trata aquela página ali. Como aqui é a home do site, é a página mais forte, eles colocaram imobiliária, a palavra-chave, né, no caso, imobiliária de Belo Horizonte. Então isso já dá uma força para essa página e para todo o site. Aqui na segunda dobra a gente tem outra tag, no caso que eles colocaram a tag H3. Dentro da hierarquia o ideal seria que fosse uma tag H2, mas deixa eu ver se está aqui. A tag H2 está aqui, mas não tem problema dessa tag aqui ser uma H2 também, até porque a gente está falando de uma hierarquia e dentro de um título a gente consegue ter vários subtítulos, então não tem problema, eu faria dessa forma. Vamos ver essa outra tag aqui, é uma tag H3 novamente. Então tudo isso a gente pode otimizar, não é um site é melhor que o outro, é que tem pontos que a gente pode melhorar e que não tem tanto trabalho para fazer. Agora vamos entrar dentro desse imóvel aqui. Vamos inspecionar o título do site. Aqui, o título dessa página aqui é o título do imóvel. É o que o imóvel representa, né? Apartamento de 2 quartos à venda em Boa Vista, Belo Horizonte. Esse título aqui ele tá perfeito, porque a gente está especificando que tipo de apartamento é, e normalmente quando as pessoas pesquisam, quando as pessoas já estão bem centradas no que ela quer para ela, no que ela quer comprar ou no tipo de imóvel que ela quer, ela já vai pesquisar apartamento 2 quartos em Belo Horizonte. Então, ou no bairro, né, se a pessoa já conhece muito de Belo Horizonte. Então, esse título aqui é o ideal. Agora vamos ver aqui na página na listagem de imóveis. Vamos ver. Essa página aqui, ela não tá com um título. O ideal seria que ela tivesse aquele título H1 para mostrar aqui, ó, por exemplo, imóveis à venda em Belo Horizonte. Deixa eu ver, buscar lançamentos, comprar. Vamos ver se a gente consegue colocar. Códigos tipo apartamentos. Tipos apartamentos. Então aqui a gente já colocaria um título com o número de imóveis que tem dentro dessa categoria aqui, junto com a palavra-chave apartamentos em Belo Horizonte. E se fosse o bairro, a gente especificaria mais ainda. 26 apartamentos à venda no bairro Dona Clara em Belo Horizonte, por exemplo. Então isso já traria mais uma força para essas páginas. As descrições do conteúdo. A gente pode vir aqui dentro desse imóvel e ver
todas as descrições, se elas estão condizentes com aquilo que o anúncio diz, ou com aquilo que a pessoa está pesquisando. Um visitante, quando vai comprar um imóvel, ele precisa saber o endereço, o número de quartos, o número de banheiros, quantas vagas tem, salas, elevadores. Depois uma descrição do imóvel é interessante, aqui eles já colocam o valor do IPTU, do condomínio, área interna, área do terreno, que no caso aqui seria a área privativa e a área total do imóvel. Então a gente precisa mostrar para o Google e mostrar para a pessoa que está visitando todas as informações que ela precisa na hora de comprar um imóvel. Isso aqui precisa se repetir para todas as imobiliárias, tá? Não tem uma imobiliária específica. Por exemplo, aqui, cobertura de 3 quartos Santa Amélia em Belo Horizonte. Aqui a gente já tem todas as informações, 3 quartos, uma suíte, prédio individual, descrição. Eu capricharia mais nessa descrição, pegaria todas essas características e colocaria nessa descrição para ter um texto mais descritivo, algo mais voltado para a área comercial mesmo na descrição desse imóvel. Agora vamos aqui para o nosso quarto pilar, que é o código. Essa parte eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sou expert em HTML, em desenvolvimento de sites, mas a gente consegue ver a velocidade do nosso site e o que precisa ser melhorado com o PageSpeed. O PageSpeed não é um juiz, então não é por conta dele que o nosso site não vai performar ali do Google, mas ele dá uma clareza do que a gente pode melhorar dentro do nosso site, as imagens, o tamanho delas, os títulos, o que está demorando mais para carregar, o que não está carregando, se tem algum script que está atrapalhando o carregamento do nosso site. Então, a gente coloca o nosso site no PageSpeed e a gente já tem uma noção do que a gente pode melhorar. E aí a gente manda para algum desenvolvedor ou para a empresa que vocês contrataram para ter o site ali, para hospedar o site. Então, eu vou deixar o link do PageSpeed aqui nos comentários, mas só para vocês terem uma ideia, aqui embaixo a gente tem o código do site e quanto menos informação ou informação que não seja tão útil assim na hora de carregar o site, quanto menos informação a gente tiver, melhor. Então, um código limpo, um código sem muita firula, sem muito JavaScript, isso tudo vai ajudar a gente a ter uma performance melhor no Google. E caso venha acontecer do cliente ou do visitante entrar no nosso site e não ter uma experiência boa, tanto na parte de carregamento, tanto na parte de cliques, isso vai fazer com que o Google entenda que o nosso site não é o ideal, que a pessoa entra ali e não toma nenhuma ação, não toma nenhuma atitude, não conseguiu fazer quase nada no site. Então tem que ficar atento para esses pontos aí. A parte de meta tags. A parte de meta tags é basicamente esse título aqui que a gente tem na aba do site. Apartamento Loft à venda com... E esse título aqui ele ficou muito grandão, mas a gente pode vir aqui no código do site e procurar por title. Ó, aqui tem o title do site, apartamento loft, que é basicamente aqui o mesmo do título do site. Meta name, meta site name, title. Essas meta titles, ela tem um objetivo que é mostrar aqui para a pessoa que está pesquisando o que ela vai encontrar dentro daquele site ali. Então tem que ter um título condizente com o conteúdo e tem que ser um título bem atrativo para a pessoa clicar. Deixa eu mostrar. Ó, apartamento à venda em Belo Horizonte. Aqui está mostrando uma listagem. Seria o ideal mostrar aqui a quantidade de apartamento que aquela pessoa vai encontrar dentro daquela página, como algumas imobiliárias e portais fazem. 50.921 apartamentos à venda em Belo Horizonte. Deixa eu ir mais para baixo aqui. Deixa eu ir na segunda página do Google para ver se a gente encontra alguma imobiliária que faz isso. Quase nenhuma faz, ó. Apartamento à venda em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, é isso que a pessoa precisa ver para saber o que ela vai encontrar dentro daquela página ali. E a metadescrição também. Então, basicamente, são essas informações aqui que a gente precisa otimizar todos os dias em todas as páginas do nosso site, para fazer com que ele fique bem otimizado ali no Google. Antes de fazer todas essas otimizações aqui no site, a gente precisa fazer uma pesquisa de palavra-chave para entender, dentro daquela região que vocês atuam, dentro da cidade, o que as pessoas estão pesquisando, que tipo de imóveis elas estão querendo comprar ou querendo alugar. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, ó, o que as pessoas pesquisam na região? Elas pesquisam mais por apartamento, pesquisam mais por casa, aluguel, compra. Junto disso, qual é o foco da imobiliária? A imobiliária trabalha mais com aluguel? Trabalha só com apartamento? Trabalha só com lançamento? O que a gente pode, dentro da pesquisa de palavra-chave, determinar o que é prioridade dentro daquela imobiliária? Além disso, quais os bairros que tem mais pesquisa? Quais os bairros mais movimentados? Dando uma dica que a maioria das vezes os bairros mais movimentados são os bairros centrais daquela cidade. Então a gente pode utilizar isso a nosso favor na hora de fazer um levantamento de palavra-chave ou na hora de... A gente pode usar isso como
vantagem na hora de fazer um levantamento de palavra-chave ou na hora de anunciar os nossos imóveis. Então, descobrir ali é o que eu já falei, né? Descobrir o que as pessoas estão pesquisando naquela cidade. E uma coisa importante é que muda de cidade para cidade. Uma cidade mais de interior, que é mais interior, ela vai ter um tipo de pesquisa, até as palavras mudam, a forma como a pessoa pesquisa muda. Eu coloquei até um exemplo aqui, né? Bairros com faculdades e universidades próximas, a tendência é muito maior o aluguel, então as pessoas pesquisam mais por aluguel, porque a maioria das vezes as pessoas vão ficar só uma temporada ali, uma temporada no caso até o curso ou a faculdade acabar, então tudo isso a gente vai ter que fazer um levantamento. Como a gente está usando Belo Horizonte como exemplo, eu coloquei aqui um levantamento de palavras-chave por cima do que a gente pode trabalhar. Normalmente as imobiliárias, elas estão ranqueando somente para palavra-chave imobiliária em Belo Horizonte, que no caso aqui tem mil pesquisas mensais, mas tem um outro universo de palavras-chave que a gente pode explorar, como aluguel, casa-venda, apartamentos, compra de apartamento, apartamento para comprar. Tudo isso, se a gente fazer uma estratégia de SEO bem certinha, a gente consegue ranquear para essas palavras-chave aqui. Então é bom trabalhar muito nessa parte aqui de palavra-chave, de pesquisa. Passando para outra parte aqui da nossa estratégia de SEO, né? As pessoas acabam negligenciando um pouco o blog por achar que as pessoas não pesquisam, que as pessoas não leem mais, mas isso não é total verdade. As pessoas ainda pesquisam, só que a forma que elas consomem um conteúdo escrito é diferente. Então as pessoas pesquisam ali sobre a cidade que elas vão morar, em Belo Horizonte. Quais os melhores bairros em Belo Horizonte? Pode ser que elas não vão ler um artigo todo, mas elas vão ir lá naquela parte central do artigo que responde a dúvida dela. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de conteúdo que a gente pode trabalhar no nosso blog. Custo de vida em Belo Horizonte, melhores bairros de Belo Horizonte, preço dos imóveis, preço médio dos imóveis, mercado de trabalho, tudo isso as pessoas pesquisam antes de tomar a decisão delas que é comprar um imóvel. Além de tirar as dúvidas das pessoas, elas vão enxergar a nossa imobiliária com autoridade, com um especialista na cidade e o Google também. Então isso ajuda a gente a construir a autoridade da imobiliária, né? A gente mostra para o Google que a gente é expert naquele assunto ali, então a gente tem profundidade no assunto. E eu coloquei aqui sobre os temas relevantes que a gente pode falar no nosso blog, que eu já tinha comentado antes. Outro ponto, faz a pesquisa dos concorrentes. Vê o que os primeiros colocados na sua cidade estão posicionando. Se são para palavras-chave mais de fundo de funil, se são palavras-chave mais de topo. O que eles estão colocando nas imagens. Se as imagens deles estão bem otimizadas, com peso, títulos. Quais são os títulos das páginas. Tudo isso a gente consegue fazer melhor do que os nossos concorrentes. Então a gente vai usar isso para fazer um estudo. A gente vai usar nossos concorrentes para fazer um estudo e possivelmente fazer melhor do que eles. Então começa a fazer SEO, não precisa ter pressa. SEO é no longo prazo, a gente pode fazer um pouquinho todo dia. Se a gente começar a fazer um pouquinho todo dia, a gente vai conseguir colher o nosso resultado lá na frente. E a ideia é que a imobiliária não feche daqui 2 anos, daqui 3 anos. A ideia é que a imobiliária perdure aí por quanto tempo for necessário. Então, o que eu quero falar para vocês é, começa a fazer o SEO hoje. Começa a fazer um pouquinho cada dia, começa a fazer otimizações nas imagens, fala para os corretores na hora de cadastrar os imóveis para seguir um padrão que vocês estudaram de palavra-chave, analisa as primeiras posições da cidade que vocês atuam, vê o que eles estão fazendo que a gente pode fazer melhor ou fazer igual também, não tem problema nisso que seja uma cópia descarada e coloque em prática. SEO é no longo prazo, os resultados não vão vir de um dia para o outro, mas como a ideia de um negócio é que ele não feche no longo prazo, então fazer o SEO o quanto antes é uma excelente ideia. Como eu falei lá no começo, o legal é diversificar os nossos canais para a gente não depender de um só. E se vocês precisarem, pode contar com a Lowcac, pode me chamar ali no Instagram, no WhatsApp, pode entrar no nosso site, se cadastrar lá que a gente pode trocar uma ideia. A gente tem alguns conteúdos ali no site voltado para a área de SEO, para a imobiliária. E chama a gente para fazer um orçamento. A gente pode posicionar o seu site ali nas primeiras posições do Google, sem precisar depender de tráfego pago, sem precisar pagar por anúncio. Beleza? Um abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e até mais.